Olá, pessoal. O papo de hoje é muito bacana. Eu vou conversar aqui com a Cris Guerra, que, como toda mulher, boa mulher, é uma multitarefa. Ela é empreendedora, escritora, produtora de conteúdo digital e também mãe solo, entre outras coisas. Eu vou contar aqui um pouco da história da Cris, a gente vai bater um papão aqui. Eu volto já com ela depois da vinheta. Segura aí. Oi, Cris, obrigado por estar aqui comigo aqui no nosso canal. A gente faz tempo que eu estou querendo contar um pouco da sua história. A gente se conheceu faz pouco tempo e foi muito bacana, até as circunstâncias É. desse encontro. A gente tem histórias mais ou menos, não correlatas, né? Mas temos muita história para contar. E eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, que se apresentasse e contasse um pouquinho da sua história também. Oi, Cláudia, obrigada. É um prazer estar aqui. Também estava a fim de conversar com você há mais tempo. Foi legal porque a gente se conheceu fazendo um trabalho juntos, né? E eu fiquei muito encantada porque, na verdade, acho que a gente tem sim uma semelhança, porque estamos hoje aqui, né, conversando um pouco sobre esses assuntos de diversidade, de mundo feminino, mundo masculino, né? Esse encontro entre homens e mulheres principalmente, por causa das nossas histórias pessoais, né? As nossas profissões foram muito transformadas por causa das nossas histórias pessoais. E a minha história, tentando resumir, né? Você falou aí que eu sou várias coisas, é um pouco isso. Mas eu era publicitária, na verdade eu sou publicitária, trabalhei no mercado de publicidade mais de 20 anos em Belo Horizonte como redatora publicitária. Sempre gostei de criar campanhas, mas quando eu estava no meu segundo casamento, não era nenhum casamento, era um casamento em casas separadas, e eu já tinha perdido os meus pais, já tinha tido 2 abortos espontâneos no meu primeiro casamento, e estava grávida do meu filho Francisco, que hoje tem 13 anos, e aí o meu marido, na verdade, eu chamava de namorado, porque a gente não morava juntos, ele teve uma morte súbita, ele teve uma parada cardíaca com 38 anos, e eu estava com 7 meses de gravidez. E isso foi muito transformador e acabou me trazendo para onde eu tô. Eu me tornei mãe solo, né? Não foi uma escolha nem minha nem dele, né? E 2 meses depois o Francisco nasceu, eu criei um blog para... quando o Fran estava com 4 meses, eu criei um blog para falar com ele. Eu escrevia cartas para o Francisco ler mais adiante, né? Falando um pouco desse momento, contando do pai dele. E um outro blog, pouco depois, que surgiu, que veio a ser o primeiro blog de looks do dia do Brasil. E todos esses blogs, eles, na verdade, os dois, foram feitos como forma de expressão mesmo, para lidar com os sentimentos que eu estava tendo. E no final das contas, acabei largando a publicidade, me transformei em empreendedora digital, fui ser produtora de conteúdo, comecei a escrever, hoje eu tenho vários livros. Então, a vida realmente pode ser surpreendente e se a gente souber lidar com as coisas que ela nos apresenta também, né? E acho que é isso que você soube fazer muito bem também. Então, eu Pois me é, identifiquei muito. a gente acabou escrevendo histórias, os livros das nossas histórias, né? É engraçado que a É, gente já conversou bastante e eu não te perguntei isso ainda, deixei para perguntar agora. O ótimo. Francisco leu o que foi o primeiro livro, né? Foram as cartas para Francisco, é isso, né? É. Todo mundo pergunta isso. Na verdade, ele começou a ler e aí ele falou: mãe, acho que é muito adulto para mim. Isso deve ter uns 2 anos ou 3. E aí, quando ele fez 10 anos, foi quando eu lancei a segunda, uma edição ampliada do livro, porque a primeira edição eu lancei quando ele tinha pouco mais de 2 anos e meio, assim. E aí, não, ele tinha 1 ano e meio. E aí, quando eu lancei uma edição de 10 anos, uma edição comemorativa, assim, uma edição especial, 10 anos de história, em que eu colocava também as histórias uma outra parte que não tinha no primeiro livro, chamada Francisquices, que são as historinhas dele, assim, porque criança sempre tem aquelas histórias que a gente gosta de Oh, registrar, né? E aí eu pedi que ele lesse, porque eu fiz um book trailer com ele lendo. E foi uma das poucas vezes que ele leu, porque até então eu acho que ele não tem a necessidade, a vontade de ler. Eu acho que ele está tranquilo que está lá para a hora que ele quiser ler. Mas é uma ansiedade que todo mundo tem, né? E aí agora eu vou lançar um podcast e eu já tomei uma decisão.
que a primeira edição vai ser uma entrevista com o Francisco, porque eu vou matar a curiosidade das pessoas. Agora você bota ele para ler o livro. Não, tô brincando, né? Mas eu já botei, já obriguei e tal, mas eu acho que é legal ele saber que tá lá para ele ler na hora que ele tiver com vontade. Deixa ele solto lá. Mas você sabe que até nisso a gente tem algumas coisas em comum, né? Eu escrevi o meu. Na verdade, o meu livro foi quase um acidente geográfico, assim, porque eu escrevi pensando na minha filha. E aí eu tive um insight que eu falei, gente, eu não sei se algum dia alguém vai ler, mas eu acho que eu escrever para minha filha vai ser um negócio meio estranho. Então eu resolvi, porque eu falava de uma série de coisas, assuntos, como o Francisco mesmo falou, um pouco mais adultos, né? E aí eu, enfim, tive esse reflexo de escrever um pouco para como se fosse qualquer pessoa lendo, mas o foco foi a minha filha. Tanto que quando eu escrevi, eu comprei uma caixinha de madeira maravilhosa, imprimi todas as páginas, fiz uma dedicatória e falei assim, é isso aqui que eu vou entregar para minha filha. Eu nem pensava que eu fosse ter o livro editado. Depois eu entreguei esse mesmo, entreguei em papel até. Fiz outra cópia, entreguei para uma amiga só para ir lendo no avião. E aí ela gostou, mandou para uma editora. Quando eu fiquei sabendo, o livro já estava quase pronto. Que legal! E aí a Luísa não leu ainda também. Eu estou esperando um pouquinho, o momento talvez dela entender um pouco mais. Ela acabou sendo alfabetizada em outro idioma, né? Então eu estou esperando ela estar um pouquinho mais fluente na leitura, pelo menos do português, para poder ler. Mas é muito interessante isso. Mas eu imagino que esse momento que você fez com ele gravando o trailer deve ter sido um momento muito bacana, muito recompensador, né? Conta um pouquinho das histórias, ou conta um pouquinho do que foi essa trajetória de mãe solo, desse começo da sua, vamos dizer, da sua nova carreira, né? Imagino que você continuou publicitária por um tempo até entrar nessa nova onda, vamos dizer assim, né? Quando eu comecei a escrever o blog, né, o Para Francisco, o Francisco estava com 4 meses, então foi muito legal, porque graças a Deus eu tinha uma estrutura em casa, eu tinha uma babá, né, que estava ali comigo o tempo todo, a não ser nos fins de semana. Então, durante a semana eu escrevia e era muito legal, eu acho que foi uma forma de colocar ali o luto, né, porque eu tinha me tornado mãe, estava vivendo um luto ao mesmo tempo, então acho que eu consegui colocar ali o luto, até para ter espaço para viver a alegria da maternidade, né? Então, foi um período que eu falava que eu era a mãe mais feliz, que eu era mesmo uma mãe muito feliz, apesar de enlouquecida nos fins de semana, né? Porque ser mãe solo não é brincadeira, mas graças a Deus, meu sogro e minha sogra, os pais do meu falecido marido, me ajudavam muito, porque eu ia muito para a casa deles no fim de semana. E aí a coisa começou a crescer quando eu fiz o segundo blog, que era um blog de look do dia, que não existia isso no Brasil, não existia essa onda, né? E nem eu sabia que estava fazendo isso, porque eu só queria registrar as fotos das minhas roupas, assim, que eu sempre gostei muito de moda, então eu gostava de me vestir para o trabalho. E eu acho que tinha uma onda minha comigo mesma, essa coisa de... Acho que aumentava minha autoestima, ajudava a me reencontrar com a minha identidade ali, de mulher mesmo, né? E aí foi muito engraçado, porque muita gente começou a ver o blog, né? E muitas mulheres. E elas ficavam muito empoderadas mesmo. Que aí elas falavam comigo assim, nossa, eu vi sua roupa, cadê o look de hoje? Né? Ou então falavam, eu cortei meu cabelo e eu agora estou me sentindo mais bonita. Meu marido gostou da minha bolsa amarela, ele está me sentindo mais alegre. Então foi muito legal. E aí, quando um blog começou a chamar atenção e eu comecei a ser procurada para dar entrevista, assim, né? Porque ele começou a ser conhecido. As pessoas perguntavam como é que começou. Aí eu contava do Para Francisco, porque não tinha como contar uma história sem contar outra. E aí que dava um nó na cabeça das pessoas. E o resultado é que uma coisa foi alimentando a outra, né? E aí eu fiquei 2 anos na agência trabalhando e tal, mas os assuntos começaram a se misturar de tal forma. Chegou uma hora que eu falei, não, eu acho que eu vou ter que sair da agência, porque eu comecei a ser chamada para dar palestra. E eu falava, mas como que eu vou viajar para dar palestra? E eu vou falar sobre o quê? E comecei a falar muito sobre autoestima, que era um tema para mim muito importante.
E eu acho que isso é muito marcante na minha trajetória, porque quando eu era pequena, a roupa também foi muito importante para eu gostar de ser quem eu sou. Então, a construção dessa autoestima tem a ver com a roupa. E num momento de luto e de maternidade, a roupa também teve uma importância. E a escrita também, né? Aí comecei a dar palestras, mas eu via que eu não podia viajar. Um dia eu falei, não, então tá, então vou sair da agência. E quando eu fui falar que eu ia sair, eu achei que eu fosse ser super criticada e minha chefe falou, Cris, demorou, né? Todo mundo estava esperando por isso já. E aí Já fui. está todo mundo te seguindo no blog mesmo, né? Mas eu ainda não sabia monetizar. Porque o Para Francisco eu nunca monetizei, mas o Hoje Vou Assim, eu ganhava roupa, assim. Na agência chegavam coleções inteiras, porque sabiam que se eu usasse, aumentava as vendas, sabe? Um negócio louco. Aí eu comecei a ganhar para um post. Eu lembro que o primeiro dinheiro bom que eu ganhei foi uma campanha dos esmaltes Impala. Eles me pagaram para eu trocar de cor de esmalte toda semana. E ainda incluiu o custo da manicure. Eu lembro direitinho. Falei, gente, eu tô ganhando dinheiro só para usar esmalte, que maravilha. Aí eu trocava de cores, assim. E foi muito legal, foi uma transição legal. Mas imagina, eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha marido, não tinha posses, não tinha nem imóvel. E me tornei autônoma justamente nesse momento, né? Então eu falo que realmente a maternidade faz coisas com a gente, né? Eu acho que quando eu me tornei mãe, mesmo ficando viúvo pouco tempo antes, eu acho que você tem uma força tão grande, que você sabe que tem um ser humano dependendo de você ali, que você descobre potencialidades que você nem imaginava. E nesse período, acho que um pouquinho antes de eu sair da agência, eu comecei a escrever em revistas. Eu fui chamada para uma revista de Minas, depois eu acabei escrevendo na Veja BH, nos 3 anos de edição da revista aqui, porque é um suplemento, né? E aí aí fui chamada para o rádio também, para a Band News, onde eu estou há 10 anos, na Band News de Belo Horizonte. E aí eu fui ganhando o mundo, muito, muito engraçado, né? Parece história de novela um pouco, né? Igual você, quando você abre seu canal no YouTube, você tem essa quantidade enorme de audiência, né? De assinantes no YouTube. Isso é uma loucura. Então, e é muito interessante você falar isso, porque você compartilhou as suas experiências, né? E é lógico que é muito legal ver a experiência bem-sucedida, uma história de sucesso, e tem muita coisa para contar. Você tem muita história para contar, mas você viveu um lado que é um lado bem cruel, vamos dizer assim, da desigualdade de gênero, né, Cris? A gente se É, aproximou até por conta das nossas histórias mesmo, mas você viveu na pele as agruras de ter sido uma mãe sozinha, né? A gente às vezes pensa muito quando fala dessa questão de relações de gênero, a gente pensa muito nesse casal tradicional, quase a família Doriana, né? O pai casado com a mãe e tal. E a gente nem para pensar que temos no Brasil hoje 40% das famílias brasileiras são tocadas chefiadas. exclusivamente por uma mulher, né? É, E é, nem sempre são chefiadas pelas mulheres e nem sempre tem mais alguém, né? Geralmente sozinha, que nem você falou, é. você teve que contar com uma rede de apoio, né? Contou com seus sogros, né? Foi importantíssimo isso. Eu queria que você falasse um pouco também para É, tirasse essa experiência com as outras mulheres. eu acho importantíssimo falar sobre isso e até me colocar na posição de uma pessoa muito privilegiada, porque eu podia pagar uma babá, né? Então eu podia trabalhar, então às vezes eu tinha muito esse conflito assim. Eu estou fora de casa o dia todo e não estou ficando com meu filho exatamente para criar o meu filho. Olha que coisa mais paradoxal, né? Eu preciso ficar longe dele para sustentá-lo, né? Mas eu ainda tinha essa chance de ficar longe dele porque tem gente que não tem com quem deixar e não tem nem como contratar uma pessoa, né? E eu ainda não contei uma coisa que eu acho importante também contar, que eu acho muito louco, assim, que tem a ver um pouco com um certo machismo na profissão, né? No mercado de trabalho. Porque quando eu estava o Francisco tinha 45 dias, eu era diretora de criação de uma agência, eu era uma executiva, num cargo mais, né? Quando eu engravidei, eu estava nesse cargo mais duro, assim, numa diretoria de uma agência. E aí meu chefe, eu estava recém-viúva, imagina. Quando eu tirei licença, eu queria poder lamber a minha cria e chorar o meu choro também, né? Era uma chance que eu teria de vivenciar o meu luto. E aí o meu chefe me chamou para voltar
e ele fez uma ameaça velada, assim, olha, se você não voltar, eles vão tomar seu lugar, né? Alguma coisa assim, tipo, toma cuidado, porque senão alguém pode tomar seu lugar. Eu tinha algumas pessoas na minha equipe que poderiam ocupar o meu cargo. Um recado bem claro que se eu não voltasse, eu ia perder meu emprego dentro de algum tempo. Então eu voltei, né? Eu que estava com a minha amamentação perfeita, o que aconteceu é que eu levei um susto, não esperava que isso fosse acontecer, e aí meu leite secou, não consegui continuar amamentando. Então, assim, o Francisco, com 45 dias, a amamentação dele começou a ser interrompida, e com 3 meses ele já não amamentava mais. Porque Né? na E eu época não acho. tinha licença maternidade também, né? Veio Não, depois. não tinha licença, mas só que eu estava na minha licença, era licença de 4 meses. Ah, Mas ele disse: olha, você sabe, né? Você é uma executiva e tal. Aí, resultado, que em publicidade acontece muito de você ser contratada e você recebe uma parte pela carteira, outra parte não. É uma coisa meio. Então, assim, eu poderia até mover um processo, mas para eu mover esse processo, eu teria que mostrar que eu também era conivente com esse jeito de receber. Enfim, aí eu falei: não vou entrar nesse mérito, porque não é por isso, e resolvi não mexer nisso, né? Hoje ele é um cara que eu encontro, abraço, não tenho essa mágoa, mas querendo ou não, ele é responsável pelo fim da amamentação do meu filho, né? pois Pela é. interrupção da amamentação. Mas depois disso, eu falei com a minha sogra, muito triste, né? Falei: ai, agora ele parou de amamentar. Minha sogra falou: que bom, ele agora pode dormir lá em casa. Aí eu falei: que bom, que você tem razão, no fim de semana ele pode dormir na sua casa. Aí foi ótimo, porque eu pude dormir melhor e tal. Então tudo tem um outro lado também, mas não é fácil, né? Mas Não tem é. essa pressão, né, para as mulheres, né, Cris? A pressão. Primeiro, eu não sei se você pode comentar aqui, eu não sei se você foi mãe, foi uma coisa planejada, mas as mulheres, normalmente, por conta dessa questão do trabalho, da carreira, acabam planejando o tempo todo, tem que pensar qual que é o melhor momento para ter o filho, que hora que eu posso sair, e depois tira a licença maternidade. Não é todo mundo que está numa empresa bacana, né, É. o lugar está garantido ali, você mesmo acabou de dar um exemplo, e aí volta. 50% das mulheres, que você deve saber disso, perdem o emprego no primeiro ano depois da volta da licença maternidade. Quer dizer, Por isso que é tem um uma índice coisa. muito grande de empreendedorismo feminino, né? Depois que Pois se é, tornam mães. É. pois é. Então, quer dizer, essa desigualdade é muito cruel, né? Porque no final das contas é um momento onde a mulher mais precisa desse trabalho, né? É, É, é muito desigual e quase desonesto, né, do ponto de vista humano, né? Se a gente for sim. parar para pensar, ter filho é uma coisa da natureza, da vida da gente, né? Você já imaginou, quando vou nas empresas, eu falo: vocês já pensaram se todas as mulheres aqui resolverem, vão fazer uma greve de ter filho aqui por 30 anos, daqui 30 anos fechou a empresa, não tem mais emprego para ninguém aqui, né? Então é engraçado como a gente ainda não para pensar nessas coisas e não para É. pensar que a mulher que saiu da licença maternidade, aquele é o momento que ela está precisando mais trabalhar, né? Não, eu acho que tem um outro ponto de vista também, que é o seguinte, aí eu posso falar pela minha experiência. Existe um grande preconceito do próprio mercado de trabalho de achar que quando a mulher se torna mãe, ela está menos disponível, ela pode até estar nos primeiros dias, nos primeiros meses, um pouco mais ocupada, mas, sinceramente, eu voltei de licença maternidade antes, fiquei 20 dias trabalhando, acabou que depois eu fiquei tão decepcionada com o meu chefe que eu dei um jeito de voltar para a agência anterior onde eu trabalhava, e nessa agência eles falaram: já fizemos o seu lugar aqui, volte para a sua licença maternidade e você vai começar aqui depois que a licença acabar. Mas assim, o que eu percebo na minha vida é que depois que eu me tornei mãe, eu fiquei muito mais potente como profissional, eu descobri muito mais criatividade no momento de maior dor da minha vida. Então, hoje, quando você me apresenta aí, que você fala que eu sou múltipla, antes eu era publicitária, né? Hoje eu sou capaz de criar campanhas publicitárias também, já aconteceu, mas não é uma coisa muito do meu interesse, mas fiz algumas, né? Hoje eu faço palestra, eu tenho 6 livros, eu sou produtora de conteúdo digital, eu tenho uma coluna de rádio, uma coluna na revista, escrevi em várias revistas. Eu não era essa pessoa antes de ser mãe. Então, assim, uma ingenuidade, chega a ser uma certa ingenuidade a empresa achar que a maternidade
é algo que vai impedir a mulher de render. Quando ela se torna mãe, ela tem vários processos biológicos mesmo, né? Existem até pesquisas mostrando que as mulheres, quando se tornam mães, tem uma questão da neuroplasticidade, alguma coisa no cérebro muda que torna a mulher mais empática. Imagina o que é a empatia hoje nas empresas, né? Então, essa capacidade que a gente adquire de cuidar, o que isso pode significar também na hora de chefiar uma equipe, na hora com a gestão de pessoas. Então, assim, a maternidade, assim como a paternidade também deve trazer várias coisas, vários soft skills que a gente às vezes está buscando, né, para um profissional. Então, é uma análise muito equivocada achar que a mulher não é um problema quando ela engravida, né? Tudo bem, tem uma parte que pode ser inicialmente um transtorno, ela tem que tirar uma licença, mas eu lembro quando eu fiquei grávida e não foi planejado o Francisco, mas no meu outro casamento eu quis muito ter um filho, e eu não planejei o Francisco porque eu achava que eu não ia engravidar mais, né? Foi assim, completamente inesperado, eu estava num término de namoro, a gente tinha terminado o namoro, eu parei de tomar pílula. Mas eu era louca para engravidar, então quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei super feliz. Mas eu lembro que eu tive muito medo de contar para o meu chefe, porque eu estava trabalhando lá há 6 meses, né, há 7 meses, e eu tinha que contar para ele que eu estava grávida. Parecia que eu tinha cometido um crime, né? Que eu ia falar para ele, nossa, ele ia falar, meu Deus, mas você está grávida. Quer dizer, gente, faz parte da natureza do ser humano, né? Né? E aquela É barreira muito que duro. aparece, né, nas empresas, a mulher assume um cargo de responsabilidade, não tem filho ainda, as empresas ficam julgando, ela vai ter filho, vai perder essa capacidade, vai perder a disponibilidade, né? Tem uma moça que outro dia estava conversando, disse que ela foi promovida a gerente, começaram as piadinhas no corredor, se ela já estava começando a usar, já tinha começado a usar a camisinha, olha que negócio, né? Então, quer dizer, É, é muito desumano mesmo esse tratamento. E que bom que você deu a volta nessas barreiras todas e chegou lá. E aí, agora, Cris, o que eu percebo acompanhando o seu trabalho é que, à medida que o tempo vai passando, você também está agregando novos temas, o que você vem abordando, principalmente usando também a sua experiência pessoal, né? A gente sim, estava brincando outro dia aqui, não nos consideramos velhos, mas já dá para falar de maturidade, né? A gente está chegando na sim. casa dos 50. Então, eu queria que você contasse também um pouquinho dessa, vamos dizer, dessa nova fase, o que está vindo por aí. Eu completo 50 anos agora em agosto, e ao longo desse tempo, nesses 13 anos produzindo conteúdo digital, eu sempre compartilhei a minha experiência de vida, né? Eu fiz disso um trabalho. Então, assim, as pessoas acompanham o crescimento do Francisco, né? O Francisco tem vários tios e tias espalhados que acompanharam a história dele, então eu ainda posto alguma coisa com ele. Outro dia eu postei ele me carregando no colo e tudo mais. Então, eu me acostumei a fazer com que esses momentos da minha vida pessoal fossem assunto, fossem material de trabalho também, né? Recentemente eu fiz parte de um podcast durante 10 meses, agora eu saí por causa de outros projetos mesmo, que é um podcast com 4 mulheres maduras, onde a gente falava sobre maturidade, porque a maturidade é um tema para mim, desde que eu fiz 45, eu comecei a pensar nisso. Falei, cara, eu quero falar sobre minha ida para os 50, né? Porque hoje em dia as coisas são diferentes. A gente não tem mais esse envelhecimento de achar que com 50 anos a gente tem que sentar numa cadeira e fazer tricô. Sem nenhum demérito para o tricô e para a cadeira, que minha mãe era uma ótima tricoteira, maravilhosa. E minha mãe faleceu com 55 de câncer. Quando eu penso assim, nossa, eu tenho vários planos. Eu, com os 50, eu tenho um namorado que tem 2 anos e meio que a gente namora, a gente está num momento muito legal das nossas vidas. Ele já foi casado várias vezes, eu também. Então, assim, a gente tem vários recomeços, né? E se a gente pesquisar, os cinquentões de hoje são outros cinquentões, né? Então, todas essas questões, a maneira como eu consegui lidar com o luto e com a maternidade ao mesmo tempo. Então, eu posso falar sobre luto, falo sobre saúde mental. E tudo isso dentro, eu falo sobre maternidade, falo sobre autoestima, falo sobre maturidade. Eu falei que eu só não falo de física quântica por enquanto. Tudo que eu experimento pode se transformar num assunto, né? Eu preciso vivenciar.
E realmente o meu conteúdo ele é muito fruto das coisas que não adianta eu ter lido, né? Não basta eu ter lido. Eu às vezes vivencio e aí às vezes vou pesquisar mais sobre isso, mas é muito intuitivo. Meu conteúdo é muito intuitivo. Por isso que eu chamo tudo isso de o poder de ser de verdade, porque eu acho que se eu tenho alguma coisa para entregar para as pessoas é esse ser de verdade. E é muito gostoso, muito gostoso. E da onde que veio essa vontade também de começar a tratar os temas de diversidade? Veio junto com a maturidade, veio junto com essa coisa constante de você visitar as empresas, foi uma demanda das empresas também, porque é um tema. Eu também, eu acho que, eu vou falar por mim, né? A gente fala baseados nas nossas experiências pessoais, né? Eu acho que com a maturidade ficou muito mais fácil de começar a perceber como a gente ainda tem uma série de desigualdades no meio Sim. da sociedade, né? Ou pelo menos ficou mais fácil para se abrir, para começar a perceber, para se abrir a necessidade de ouvir o outro, né? Que nem você lembrou agora há pouco, essa condição a gente às vezes eu não aponto o dedo no nariz de ninguém, porque eu acho que a gente é um pouco fruto das nossas experiências, Claro. mas assim, a gente tem uma tendência a não enxergar quem está do nosso lado e às vezes não perceber que a gente de fato tem uma condição privilegiada, né? A gente Sim. morando no Brasil, o fato de você ser branco, de você ter conseguido frequentar uma escola razoável que seja, enfim, Uhum. as portas estão mais abertas. No meu caso, comparando com você, sou homem. A gente, como homem, não precisa pedir licença para entrar em lugar nenhum, né? Então, quer É, dizer, a gente fala essa conversa de equidade de gênero no Brasil é uma conversa mais ou menos nova, como mais ou menos nova no mundo, né? Até sim. século passado a gente tinha uma presença feminina pequena dentro das empresas, ou pelo menos dentro das posições de liderança, enfim. Queria que você contasse um pouquinho dessa tua, como é que foi essa tua experiência, como é que está sendo essa tua experiência também, para falar um pouco dessas questões relacionadas à diversidade. Bom, na verdade, eu acho que tem muito da maturidade mesmo, e até tem explicações, às vezes, um pouco menos ortodoxas. Eu não sei se você conhece um pouco da filosofia da ciência antroposófica, né? A antroposofia, que é do Rudolf Steiner, fala uma coisa muito legal, que fala dos setênios da nossa vida. Recentemente eu estava lendo, não teve como não lembrar com você falando aí, porque de 7 em 7 anos é como se todas as nossas células se renovassem, então a nossa vida, quem é terapeuta, quem faz aconselhamento biográfico na linha da antroposofia, consegue explicar isso de uma maneira magistral. E eu tenho uma pessoa maravilhosa, que é a Lu, minha amiga, e aí ela explica essa ciência, ela explica tudo, né? O primeiro setênio da nossa vida e tal. Quando a gente está com 49 anos, né? No meu caso, são 7 setênios. E aí, quando você entra no 8º setênio, a questão do outro passa a ser muito mais considerada, você olha muito mais para o outro. Então, tem coisas que têm a ver com a maturidade, sim, sem dúvida. Né? Quando eu tinha 37 anos, eu fiz um blog, eu gostava de vestir roupas lindas e a moda sustentável começou a ser um assunto para mim um pouco mais tarde. Acho que a gente vai adquirindo um pouco mais de maturidade e as coisas vão ficando mais sérias mesmo, não no sentido ruim, né? Assim, a gente vai tendo uma consciência maior. Então, acho que naturalmente a gente tem essa consciência. Eu também sou uma pessoa privilegiada, de classe média, nasci numa bolha, estou saindo dessa bolha também por estar na comunicação. As próprias pessoas com quem eu convivi nas agências também me ajudaram a sair da bolha, mas sem dúvida, de uns 7 anos para cá, ou de uns 6 anos para cá, eu estou muito mais consciente, muito mais engajada. Essas questões estão doendo muito mais em mim do que antes, né? Mas eu acho que também, junto com isso, teve a questão de o Dia da Mulher, né? O mês de março é um mês muito forte para mim, em termos de palestra. Eu fui pega pela pandemia em pleno mês de março, eu tinha várias palestras, metade foi cancelada. E eu realmente frequento as empresas para falar sobre equidade de gêneros, que é uma coisa que de vez em não é só no Dia da Mulher, né? Cada vez mais eu comecei a perceber que as empresas estavam, em vez de fazer uma demanda, vamos fazer um carinho nas mulheres da empresa, vamos falar sobre equidade de gêneros. Começou a acontecer isso, né? Eu tive um evento na Vale no início do mês de, assim, dias antes da quarentena começar, que foi, assim, emocionante, sabe? Foi emocionante, porque tinha homens também. E aí tinha um compartilhamento, eu falei, fiz uma palestra sobre
a minha vida e puxando para o lado da mulher, aí tinha várias mulheres compartilhando. Então, as empresas também estão percebendo isso, né? E aí, a gente vem num efeito dominó de várias coisas, né? Eu acho que a questão racial, agora, como está acontecendo, né? Outro dia eu até falei, assim, num ato falho, eu falei, porque os atos de racismo aumentando. Não é que eles estão aumentando, eles estão sendo filmados, estão sendo mostrados, né? E é engraçado, porque nesse momento não dá mais para ficar indiferente a esses assuntos. Então, cada vez mais, ainda mais quanto. Eu acredito que você pense assim também. Quanto mais visibilidade a gente vai ganhando, mais a gente se sente também na obrigação de fazer dessa visibilidade um veículo de visibilidade para aquilo que não é visto, né? Para tornar coisas visíveis, né? Então, eu acho que é uma coisa muito legal, assim, não tem como, eu vejo, às vezes, alguns produtores de conteúdo digital não falarem, por exemplo, sobre a pandemia, sobre a quarentena, eu acho isso uma loucura, porque como assim? Você vai viver como se isso não tivesse acontecendo no mundo todo, né? É um assunto que não dá para ignorar, né? E a gente vê, ou mesmo tem essa discussão, né? Não é o meu caso, mas tem a discussão de se celebridades devem se posicionar ou não. A gente vê jogador de futebol, a gente vê celebridades. Às vezes a celebridade tem medo de perder um contrato porque vai ter uma posição que vai desagradar algumas pessoas. Eu acho que o que tem a ver, outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre marca pessoal, ela fala muito sobre marca pessoal. Eu acho que o que tem de fato de diferencial que a gente pode entregar para as pessoas, além do fato de a gente estar se comunicando com gente o tempo inteiro e usar esse espaço que a gente tem para colocar essas mensagens, acho que o grande diferencial é a gente ser autêntico, a gente falar o que a gente pensa de verdade. E eu sei que tem muito disso na sua história, na sua trajetória, a gente falar o que a gente pensa de verdade, independente se a gente vai agradar ou vai desagradar alguém. É lógico que a gente gosta de agradar todo mundo, mas é impossível, né? Já que a gente não pode agradar todo mundo, que a gente pelo menos abrace as bandeiras que são corretas, né? Como você lembrou hoje, o racismo não tem dois lados da questão, né? Ou tem, né? Ou você é racista, e no nosso caso, a gente pode ser não racista, né? Antirracista. E aí, e não tem meio termo, não tem meia gravidez, não tem meio termo para essas questões. A gente abraçar a causa da diversidade, da inclusão, não tem meio termo, né? Hoje, uma das reflexões que eu faço muito é que, de fato, eu acho que eu não percebi, nem mesmo demorou para perceber essa condição de privilegiado, depois demorou mais ainda, vai ver que eu estava no tal setênio aí, demorou mais ainda para eu descobrir o valor da diversidade no sentido de pensar que todos nós somos seres humanos, né? Quando você não pensa na diversidade, você não está pensando no ser humano. Todos nós, como você tinha lá a necessidade de botar comida na mesa para o Francisco, todo mundo tem uma família, todo mundo tem suas necessidades básicas de comer, de vestir. Mais do que isso, todo mundo tem direito a uma vida decente, tem direito a um sonho, né? E demorou um tempo para cair a ficha dessas coisas também. Mas já que caiu e caiu tudo isso, não sei se tudo ao mesmo tempo, mas a vontade de transformar as coisas fica cada vez maior, isso eu posso te garantir. Né? E quando a gente percebe que talvez a gente não consiga transformar o mundo todo de uma vez, mas a gente consegue sim, com o poder da comunicação, a gente consegue transformar quem está do nosso lado, isso sim ganha um aspecto ainda mais importante do trabalho, isso sim é que vale a pena, né? A gente tem que ter noção desse poder que a gente tem de mudar poucas coisas, porque toda mudança começa no pouco, né? Senão a gente desiste de tudo. Fala, não vou fazer nada, não, vai ficar tudo igual, né? Mas é isso, a gente tem que ter essa consciência de que cada pequena atitude faz parte de uma mudança ou não, né? E a gente precisa olhar o mundo hoje e falar, o mundo está pior? Não sei, talvez o mundo esteja mais consciente das suas mazelas, né? E dói. É igual quando você descobre um câncer. E aí você abre uma operação e vê um baita de um tumor. E você fala, pô, agora eu tenho consciência, eu tenho que tirar daqui, né? Mas não significa que está pior. Talvez depois da operação esteja melhor do que antes, né? Então... Não, Não, e a gente
a gente perceber que as coisas mudam, as coisas evoluem, né? A gente tem essa necessidade de transformação, que nem você falou. Tem gente que me escreve, ai, mas agora o mundo está muito chato, a gente não pode fazer piada de nada. Poxa, eu ainda acho que dá para fazer piada de um monte de coisa, né? E principalmente de coisas, porque quando você parte para o lado de fazer piada sobre pessoas, alguém vai se sentir incomodado. E aí, talvez de fato não é que o mundo esteja mais chato, mas se você realmente parar para pensar se essa piada pode machucar alguém, vai fazer piada de outra coisa. Tem tanta coisa legal para a gente fazer, até para a gente dar risada, né? Então, quer dizer, eu acho que tem um pouco essa transformação que a gente vive nesse momento, e acho que é um momento de mudança. A própria pandemia ajudou a gente, no sentido, ajudou não, porque é péssimo, né? Mas foi um convite a gente se fechar um pouco mais para dentro, né? Se autoconhecer e daí rever alguns modelos, rever a forma como a gente se relaciona com quem está dentro da casa da gente, a forma como a gente se relaciona com o mundo, né? Se para mim tá bom, essa pandemia é um bom exemplo disso, né? Não adianta para mim tá bom, eu estou no conforto da minha casa aqui, né? Trabalhando de casa, né? Consigo fazer 3 refeições, citando o Darim, que outro dia deu essa entrevista maravilhosa, falando, poxa vida, não preciso ir trabalhar em Hollywood, eu faço 3 refeições por dia, né? Que legal! Eu consigo tomar banho de água quente todo dia, enfim. E é isso, né? Mas enfim, mas se tá bom para mim, não tá bom para quem tá, né? Para quem não tá perto de mim. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso? Acho que essa desigualdade, não só de gênero, como essa desigualdade racial, essa desigualdade social que a gente vive no Brasil, hoje não tem mais não deveria ter mais espaço para isso. A gente sabe que ainda tem muito, né? Até dentro do grupo daqueles que governam a vida da gente, infelizmente, mas a gente não pode ficar quieto, né, Cris? Não dá, eu falo que é interessante porque eu acredito sim que a situação da pandemia ela venha para abrir os nossos olhos. Eu acredito nisso, que eu acredito em algo que está por trás de tudo isso, porque a gente precisou ficar numa situação, numa circunstância que teoricamente era igual para todos, né? Que é essa circunstância de estarmos todos vulneráveis a pegar essa doença, para a gente entender nessa vulnerabilidade mundial o quanto cada um é vulnerável de forma diferente, ou seja, precisou de uma coisa que é invisível, muito louco isso, para mostrar, para tornar visível o tamanho da desigualdade. E essa pessoa que fala, né, que às vezes eu até já falei isso anos atrás, né, o mundo está muito chato. Tá chato porque agora se tomou consciência de uma coisa que já existe para outras pessoas que suportam uma chatice de mundo há muito tempo, né? O que é ser negro no Brasil? É escutar não toda hora, é ser discriminado toda hora, é ser alvo da polícia. Se você está com um guarda-chuva, pode ser confundido com arma, né? E é muito chato ser negro no Brasil há muitos Não é anos, né? chato, é muito desagradável, né? É absurdo, né? Então, assim, quando a pessoa fala isso aí é mimimi, é muito fácil falar que é mimimi quando não é com você, né? Outro dia eu vi uma metáfora maravilhosa daquele canal Embrulha para Viagem, não sei se você viu, foi até a Sônia Guajajara, que é indígena, eu sigo ela no Instagram, e ela colocou uma coisa muito legal para ela falar, falando assim, para quem ainda não entendeu o que é a demarcação de terras indígenas, por que é importante, né? É um casal dormindo na casa, e aí entram os índios na casa deles e invadem a casa. E aí eles falam, cadê nossa filha? Não, nossa filha foi lá para a tribo do fulano de tal, foi ser empregada doméstica, daqui a 4 anos ela está de volta, vai voltar com curso de tapioca, não sei o quê. Uma brincadeira, mas que assim você fala, gente, é isso, a dificuldade que a gente tem de se colocar no lugar do outro. Eu adoro quando a gente consegue entender o que é estar no lugar do outro. E eu acho que a nossa função é um pouco isso também, né? Ajudar a clarear essa visão. Mesmo que a gente não vá conseguir sentir a dor do outro, né? Que sentir a dor do outro é impossível, mas se a gente tentar se colocar no lugar do outro, já Se vai imaginar, facilitar. né, nesse lugar. Sem É. dúvida. Sem Então, dúvida. eu queria, já que você falou da Sony, eu queria que você falasse, além da Sony, aí, desse 3 dicas aí de pessoas que você acha que a gente deve seguir, além Olha,
Da Cris Guerra. Nossa, tem tanta gente, Cláudio. Eu no Instagram, eu sigo 7.500 pessoas, porque eu quero seguir todo mundo. Ah, tem pessoas muito legais, assim. Tem a Giovana Nader, que fala sobre moda sustentável, que é mulher do Gregório do Vivier. Eu adoro o Gregório do Vivier. Tem o André Carvalhal, que fala um pouco sobre futuros. Ele era um cara do marketing da Farm muitos anos atrás e começou a ficar um pouco incomodado com a lógica da moda, começou a falar muito de futuro. Ele teve uma marca mais sustentável, mais ligada, mais colaborativa, mas também acabou que ele não trabalha mais com marca de moda e ele, na minha opinião, ele é um dos grandes futurólogos do Brasil. Esse meu fone, ele cai. Ele é um dos grandes futurólogos do Brasil, assim, é um cara que pensa em novos mundos e ele já fala sobre futuro muito antes da pandemia. Eu tô até com o livro dele, esse é o terceiro livro dele, ó, Viva o Fim, e ele escreveu muito antes da pandemia, mas tem muitas coisas aqui que ele fala de uma nova economia. Ai, tem tanta gente legal, fica até difícil dizer, assim, me foge a cabeça, sabe? Eu tenho amigos legais, assim, é horrível, porque eu quero seguir todo mundo e não consigo seguir ninguém, sabe? Não Então, consigo para ver. gente, a gente terminar aqui, vamos dizer para todo mundo, contar para todo mundo que está nos vendo aqui, onde a gente pode seguir você, né? Me conta um pouco. Tem tanta coisa que você está fazendo aí, mas assim, tem o podcast vai vir ainda, né? Vai. Mas onde a gente consegue te encontrar, tanto nas redes ou colunas, onde Olha, você é mais solta a fácil posta. me encontrar no meu Instagram, que lá tem todos os links, o Instagram é @eucrisguerra, ou então no meu site, que lá tem todas as informações de palestras, mas você acaba me encontrando também, que é crisguerra.com.br. Então, acho que esses dois canais. Eu tenho um canal no YouTube também, que agora eu vou começar a alimentar mais, mas ele nunca foi de produção de conteúdo. Já teve uma época que eu produzi um pouco, depois parei, e eu tenho lá 4.500 seguidores esperando que eu faça alguma coisa. Mas tá lá, eu acho que eu vou reativá-lo logo. Eu vou começar. A pandemia fez isso comigo. Eu era uma pessoa que não era muito do vídeo. Eu era muito mais das fotos e dos textos. Mas aí, durante a quarentena, eu fiquei com uma vontade muito grande de conversar e falar sobre as coisas que eu estava descobrindo e sentindo. Aí eu fiz uma espécie de diário dos primeiros 30 dias, praticamente, sei lá, acho que tem uns 20 dias de diário. Aí o pessoal adorou. Aí agora eu tô assim, né, a rainha do vídeo no Instagram. Então acho que eu vou começar a fazer mais vídeo também. Vou fazer para o YouTube também. Legal. Cris, super obrigado. Foi muito Eu que gostoso. agradeço. Foi mesmo. Muito prazeroso poder contar um pouquinho da tua história aqui, poder apresentar você e o seu trabalho para aqueles que não te conhecem ainda, né? E que o YouTube decole aí, pode já colocar esse papo lá que esse aqui no meu vai como podcast da quarentena, que é exatamente isso também, que é conversar Isso. com pessoas interessantes e que podem trazer alguns insights diferentes, trazer temas diferentes, né? Então foi um Sim. prazer enorme conversar com você. Quem Prazer é sabe todo logo, meu. logo a gente fale aí de novo para o Não, aí eu podcast. vou. Isso, Tá? aí eu vou te chamar, porque aí eu vou te entrevistar. Entrevistar, eu não sei se é a palavra, a gente vai Não, a bater um gente papo, vai bater tá bom? papo de Para novo. Tá contar a bom. sua história, tá bom, querido? Foi ótimo. Legal. Super Adorei. obrigado. Obrigada a Tá? você, Cláudio. Tudo de bom. Beijo.